Mais um vídeo. Que demais! Vamos falar de coisa boa? 9h24, nós saímos do Rio de Janeiro e vamos agora a Brasília. Seguimos com liberdade de opinião, vamos à capital federal para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia, boa terça-feira, hein? Bom dia, Colombo. Hoje eu vou ser bem conciso porque vejo que tem muito assunto. É verdade. Temos muito assunto hoje no Liberdade de Opinião, viu, Alexandre? Queremos ouvi-lo aqui detalhar as trocas, todas as trocas de ministros anunciadas ontem pelo presidente da República, né? O dia começou, a gente até conversou aqui no Liberdade de Opinião com a perspectiva da troca no Ministério de Relações Exteriores, que foi confirmada e vieram mais 5 trocas. Alguns ficam no governo Bolsonaro, mudam de lugar, outros foram substituídos e nós vamos poder falar detalhadamente sobre cada uma dessas trocas a partir de agora com o Alexandre Garcia. Mas, primeiro, Alexandre, de maneira genérica, como é que você avalia tantas trocas assim num dia só? É um freio de arrumação normal que um gestor, um presidente da República, um governador ou um prefeito faz? Às vezes troca 3, 4, 5 ou 6, ou isso denota alguma outra coisa, alguma outra leitura que você tenha feito e possa dividir com quem está nos acompanhando agora? Eu poderia resumir a resposta com um termo que você acaba de usar: freio de arrumação. Foi isso que foi feito. Que é isso? Como você é canalha! Para dar um ajuste, ter uma equipe mais dinâmica, mais confiável. Foi tudo planejado, tanto que ele supriu os cargos no mesmo dia, né? Porque antes já tinha tomado essa decisão, algumas decisões vinham amadurecendo já há algum tempo, não foi nenhuma surpresa para quem estivesse perto do presidente. É claro. E por isso mesmo ele deu um sinal no domingo, né? Dizendo: segunda-feira vai ser um dia de orações, eu preciso de orações segunda-feira. Que fez toda essa mudança para tornar o Ministério mais dinâmico, mais confiável, mais presente. É verdade. Então vamos começar a falar detalhadamente sobre cada uma dessas trocas. Alexandre, queria começar com você discutindo um pouquinho a troca do Ministério da Defesa, que não era algo que publicamente já tivesse sido comentado, né? Pelo menos a gente não ouvia longe de Brasília falar na possibilidade da troca do ministro da Defesa. Até por isso, essa foi considerada uma troca surpreendente nessa reforma ministerial feita ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, confirmada hoje no Diário Oficial da União. O nosso analista de política da CNN, Igor Gadelha, acabou de me mandar uma mensagem aí de Brasília dizendo que já há uma reunião em andamento, ou deve começar em instantes, aliás, uma reunião do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, com os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, e em seguida o ex-ministro, Fernando Azevedo e Silva, se reúne com o novo ministro, o general Braga Neto, que deixou a Casa Civil. Por que é que houve essa troca no Ministério da Defesa? A gente ouve muitas versões, não é, Alexandre? O presidente quer ter mais controle sobre as Forças Armadas, gostaria de ver as Forças Armadas comprarem mais determinadas teses que são caras a ele, presidente Jair Bolsonaro. Isso faz algum sentido? Bom, vamos por partes, né? O ministro da Defesa é o cargo político. Os comandantes das 3 forças são cargos essencialmente militares e não políticos que se reportam ao ministro da Defesa, que, por sua vez, se reporta ao presidente, né? O presidente que promove os generais, portanto, há essa subordinação. Hierarquia e disciplina regendo tudo. Tá ok? Não surpreenderia a troca do ministro da Defesa se tivessem observado bem aquela reunião, que era para ser a portas fechadas, mas se tornou pública por decisão do ministro que saiu, não veio o nome agora, foi o último a deixar o Supremo,
e ele mandou abrir a reunião. A reunião foi aberta, a reunião de abril do ano passado, e todo mundo viu que quem levou o pito não foi só Sérgio Moro, foi o ministro da Defesa também, por falta de informação do exterior, que a dos militares mandam. O presidente se queixou de ficar sabendo pelos jornais, pelas redes sociais, pelo noticiário, né? E não pelas fontes normais que deveriam antecipar os acontecimentos lá na França, o que disse o Macron, como é que a vacinação está sendo feita em tal lugar e tal. Isso foi em abril do ano passado. E essa queixa continuou de lá para cá, né? Então, chegou um ponto em que houve esse desfecho, essa troca. Foi para lá um outro general 4 estrelas, ainda recentemente, ele saiu no último dia de fevereiro do ano passado, então saiu da ativa recentemente, então não vai haver nenhum problema na defesa. O problema era quando ia Jacques Wagner, ministro da Defesa, né? Foram tantos os civis no Ministério da Defesa, mas talvez o que mais tenha chocado tenha sido Jacques Wagner. Então não há nenhum problema, General Braga Neto tem livre, tem contato franco, né? Como tem o presidente da República com os comandantes também. Se ele chamasse o comandante do Exército, General Pujol, para um churrasco no Alvorada, o General Pujol ia responder: posso levar minha cuia de chimarrão? Né? Seria uma coisa muito normal esse relacionamento entre colegas, né? E entre contemporâneos, inclusive, do presidente da República. Essa reunião de agora é uma reunião ultra normal, porque o normal é o seguinte: entra o novo ministro da Defesa, não é que os comandantes militares vão pôr o cargo à disposição, o cargo está sempre à disposição, né? Então, ninguém vai dizer, eu não entrego, né? Certamente o ministro Fernando vai dizer, olha, eu quero entregar para o novo ministro a liberdade de ele escolher os novos comandantes, né? É isso que vai acontecer lá dentro. E aí o ministro Braga Neto vai ter que decidir, né? Se ele acha que teria que tirar um, mas aí para não milindrar, tira os 3, substitui os 3, porque tinha que tirar um, né? Então é mais ou menos isso, né? Na verdade, a gente está tratando o assunto com uma certa síndrome do tempo do regime militar, em que havia uma conotação política muito forte nos comandos das Forças Armadas. Estão todos enquadrados na Constituição, né? E não há perigo de saírem da Constituição. Foi o ministro Celso de Mello, não é, Alexandre, quem liberou o vídeo daquela reunião lá do dia 22 de abril do ano passado. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Bom, foi um jogo de xadrez. Foi um ato falho dele, a minha memória apagou. Foi um jogo de xadrez ontem, né, Alexandre? Algumas peças excluídas do jogo, outras trocam de posição. Então, a troca na defesa, a saída do ministro Fernando Azevedo e Silva abre caminho para a substituição do ministro da Casa Civil, que, por sua vez, abre espaço para substituição na Secretaria de Governo. E é aí que eu quero chegar na Secretaria de Governo. Lá foi escolhida uma deputada federal pelo PL do Distrito Federal, primeiro mandato, a deputada Flávia Arruda. A gente estava conversando aqui agora há pouquinho, Alexandre, com o Igor Gadelha, com a Basília Rodrigues, que transitam todos os dias do Congresso Nacional. Eles estavam contando que ela, apesar de ser uma deputada de primeiro mandato, é uma deputada muito bem relacionada no Congresso Nacional, participou muito ativamente da campanha vencedora do Arthur Lira na disputa com o Baleia Rossi pela presidência da Câmara no dia 1º de fevereiro passado. Como é que você avalia essa nomeação, Alexandre? A gente também ouve uma série de possibilidades. É a troca de um general, de um militar que, embora muito bem quisto, muito bem avaliado, não é um político, e uma política passará a exercer uma função essencialmente política de relacionamento do Planalto com a Câmara, com o Senado. É uma indicação do presidente Arthur Lira, que colocou num posto-chave alguém muito próximo a ele. É uma tentativa do presidente de vincular o PL a uma eventual candidatura de reeleição no ano que vem. É tudo isso junto? Não é nada disso? Como é que você enxergou essa escolha, Alexandre?
Vamos por partes nessa múltipla escolha aí, né? Bom, em primeiro lugar, o general que deixa a articulação política e vai para o gabinete civil é um amigo pessoal do presidente, ele o trata de Jair, cumpriu todas as missões com êxito. Está indo lá para ceder lugar para a deputada Flávia Arruda. Só para lembrar, a deputada Flávia Arruda foi a causa, mas não a responsável, pela demora no orçamento. Incrível, porque a Alcolumbre não queria aceitar o nome dela para presidir a Comissão Mista de Orçamento e, por causa disso, atrasou o orçamento do país. É um negócio absurdo, não cabe na cabeça. Ele queria botar um amigo dele da Bahia. Né? Mas, enfim, saiu a Alcolumbre, Flávia Arruda assume a Comissão de Orçamento e sai o orçamento imediatamente, na maior velocidade. Ela é uma pessoa que está calejada na política, como mulher de José Roberto Arruda, né, que foi preso quando era governador, que renunciou quando era senador. Então, ela acompanhou o marido nessas questões e deve ter aprendido muito. Né? Nada como a dor para criar calos, para criar casca. Então, ela aprendeu muito de política. Está lá no primeiro mandato, mas já tem um passado de articulação política. Né? Recebeu esse cargo. Né? Ela é ligada a Arthur Lira, do Centrão. Aí você me pergunta, isso está cedendo espaço para o Centrão? É uma questão. O Centrão não existiria se não quisesse poder. Nenhum partido político existiria se não quisesse poder. Esse é o objetivo de todo partido político. Partido que não quiser poder deixa de ser partido. Né? Então, o Centrão vai tentando. E Bolsonaro sabe disso, que ele estava 29 anos lá dentro, sabe bem como é que funcionam esses pesos e contrapesos. Né? Então o Centrão se animou, porque conseguiu tirar Pazuello. Né? Pazuello só pela campanha midiática não sairia. Né? Saiu porque ele, inclusive, eu contei aqui, que ele me disse dia 2 de julho, né? Olha, vão querer me tirar daqui, porque não tem mais mediação de verba. Eu estava com 14 bilhões de verba para prefeito, para governador. Vai tudo direto, sem mediador. Né? A político vai querer faturar aqui, não vai. Né? Então, acabou saindo do ministério. A mesma coisa aconteceu com Ernesto Araújo, depois daquele jantar em São Paulo com 10 empresários. O presidente da Câmara e o presidente do Senado voltaram turminados, ouviram muita coisa contra o Ernesto Araújo e desencadearam. Saiu aquele manifesto de Lira, né? E depois aquela manifestação pela rede social do presidente do Senado, o senador Pacheco, que foi a pá de cal, né? Acabou Ernesto Araújo assim. E o Centrão foi em frente, então. Nós temos, isso é a origem da Constituição híbrida. Fizeram uma Constituição parlamentar com uma emenda presidencial exigida pelo presidente Sarney na época. Então ficou uma coisa híbrida, né? que se inventou, se apelidou de presidencialismo de coalizão, que era entregar ministério de porteira fechada para partido político fazer o que quisesse. Hoje não tem mais isso. Então o Centrão o pessoal fica magoado com isso. Pô, não tem mais essas boquinhas do ministério. Né? Então houve uma negociação aí, ela recebe essa secretaria da presidência, que é a articulação política, e que não tem verba ministerial. Ela está lá com uma presença política marcante, agora é um representante, é uma cabeça do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, lá dentro da Presidência da República para fazer articulação política e ser o algodão entre cristais. E nada como uma mulher ter essa função, né, aparentemente frágil, mas muito eficaz. Agora, Alexandre, a gente chegou a conversar ontem aqui no Liberdade, né, sobre a possibilidade absolutamente concreta da troca do ministro das Relações Exteriores, que aconteceu, né? Foi escolhido um novo embaixador. E ontem, numa entrevista aqui para a CNN, a senadora Cátia Abreu, que foi um dos pivôs da demissão do ex-ministro Ernesto Araújo, agora substituído pelo novo chanceler, o diplomata Carlos Alberto França, ela disse, olha, não adianta trocar Ernesto por Ernesto. Né? O que o Senado gostaria é de uma troca na condução da política de relações exteriores do Brasil. Nós teremos uma troca de Ernesto por Ernesto? Haverá alguma outra mudança mais significativa na forma como a política externa brasileira vem sendo conduzida desde o início do mandato do presidente Bolsonaro? Ao ouvir a frase da senadora Cátia Abreu, eu lembro de uma frase latina muito significativa, ne sutor supra crepidam iudicaveris.
sapateiro não vaza além da sandália, né? Já conseguiu derrubar um, agora quer fazer o outro, né? Calma, calma, né? Na verdade, o Ernesto Araújo submergiu atirando em Cátia Abreu, né? Ele disse, não tem nada de vacina, não. Está em jogo aí essa história de 5G chinês, né? Mas aí trocou. E trocou por quem? Por um diplomata de 30 anos de Itamaraty, um goiano de 56 anos, que eu conheço desde o primeiro dia de governo. Ele está em Brasília há bastante tempo, o embaixador Carlos França, né? Franco França. Ele é diferente de Ernesto, ele é muito, muito cuidadoso, ele é pragmático. Sabe por que ele é pragmático? Porque ele trabalhou para Fernando Henrique, no Palácio do Planalto, para Dilma, no Palácio do Planalto, de 2011 a 2015, para Temer, no Palácio do Planalto, e para Bolsonaro, desde o primeiro dia no Palácio do Planalto, com quem ele se dá muito bem, muita afinidade profissional, muito entendimento, né? Ainda na sexta-feira, ele estava demonstrando o conhecimento dele no balanço político, na balança política da América do Sul, ajudando o presidente Bolsonaro numa conversa com o presidente da Colômbia, Ivan Duque, né? Então, ele começou no cerimonial, mas virou assessor especial do presidente da República. Ele já trabalhou em Washington, né? Ele tem, sobretudo, um profissionalismo que eu chamaria de sinônimo de pragmatismo. Aquele pragmatismo do Deng Xiaoping, não importa a cor do gato, desde que ele mate o rato, né? O Ping, como nós sabemos, deixou de lado Marx e adotou Confúcio, que é pragmático, né? O novo embaixador é pragmático. Então, é diferente, a gente não vai ouvir manifestações de ideologia, a gente vai ouvir ação. E qual era o ponto frágil aí nisso tudo, na política externa? Estados Unidos. O presidente Bolsonaro, amigo fraterno de Trump, obviamente foi leal ao amigo o tempo todo, né? E agora é preciso... Eu ontem mencionei aqui, pensei que já ia para o embaixador Nestor Foster, o Ministério de Relações Exteriores. Confesso que pensei, né? Mas o embaixador Nestor Foster está prestando um trabalho tão importante nessa relação Brasil e Estados Unidos, de retomada das boas relações, né? De relações confiáveis, relações iguais, que vai ficar lá continuando o trabalho dele, que é muito bom. Então, eu acho que a senadora Cátia Abreu pode ficar tranquila que ela não vai ter motivos para fazer nenhuma campanha contra o que já foi seu conterrâneo, né, no tempo que Tocantins era apenas o norte de Goiás. Para encerrarmos esse sobrevoo pelos ministérios do presidente Jair Bolsonaro, Alexandre, nós chegamos agora à Justiça e Segurança Pública, de onde sai o atual ministro André Mendonça e volta para um cargo que ele já ocupou de advogado-geral da União, em substituição a José Levi, que não assinou aquela ação proposta pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, em que o presidente questionava algumas medidas restritivas que foram adotadas por alguns governadores de estado, Bahia, Rio Grande do Sul, por exemplo. Vai para o Ministério da Justiça e Segurança Pública o delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Essa troca, ou essas trocas, não é? No Ministério da Justiça e na AGU, como é que você avalia, Alexandre? Bom, como você disse, ele não assinou, deixou o presidente no pincel e tirou a escada. Imagina se isso é possível. Eu mesmo me enganei aqui, porque eu li o artigo 103 da Constituição, diz que cabe ao presidente. O presidente da República é um dos que podem fazer ação direta de inconstitucionalidade. Só que eu não sabia do artigo 133 mais adiante, que exige um advogado assinando. Marco Aurélio sabia e não aceitou, simplesmente não entrou no mérito daquele flagrante ataque a um direito fundamental, que é o artigo 15 da livre locomoção em tempo de paz, de uma cláusula pétrea, né? Mas não entrou nesse mérito, simplesmente porque não tinha assinatura de um advogado. O advogado-geral da União não avisou o presidente. Ora, aí perde a confiança. Perdeu totalmente a confiança.
né, depois de um ato desse. Aí o presidente aproveitou, fez uma jogada, quase um rock no xadrez, né? Você falou há pouco xadrez. O ministro André Mendonça, que tinha saído da AGU e fora para o Ministério da Justiça, onde teve uma atuação, digamos, discreta, né? Volta para o seu lugar sem perder o status de ministro. E vai para lá, porque Ministério da Justiça, o nome é Justiça, na verdade é Segurança Pública. Né? Vai o secretário de Segurança do Distrito Federal, que é um delegado federal de carreira, que foi cotado, foi pensado para a diretoria, para a Direção-Geral da Polícia Federal, agora vai para o Ministério da Justiça. Né? Então, essas foram as mudanças acontecidas nessa segunda-feira movimentada, né? Aconteceu tudo de uma vez só, porque já estava. O jogo já havia sido armado pelo presidente. Muito bom ouvi-lo, Alexandre, mais uma vez nesse dia importante, mudanças importantes no governo Bolsonaro, importante para a gente entender um pouco melhor o que é que está acontecendo aí em Brasília. Obrigado mais uma vez e amanhã temos um novo encontro marcado aqui no Liberdade. Obrigado, Colombo. Aproveitem o dia. Um forte abraço!